Boa noite, boa noite a todos. Ei, Oi. Daniel, Felipe, Karine, Rafaela, Vitor, boa noite a vocês. Vamos dar prosseguimento, né? Hoje, Física e Biofísica. Uma ótima quinta-feira para todos nós, tá bom? Pera, deixa eu colocar aqui meu material. Aqui. Tudo bem. Nayara, bem-vinda, Nayara. Aqui. Ótimo. Bem, então vamos dar retorno, né, à nossa unidade 1 de Física e Biofísica. Vou só falar com vocês um pouquinho do que eu planejei aqui para hoje. Hoje nós vamos dar continuidade, né, pretendo até finalizar nossa unidade 1, mas vou colocar aqui pra gente. A gente tem dois videozinhos pequenos, curtos, mas que são bem ilustrativos do que a gente tem que falar. Tem uns joguinhos que eu coloquei, que eu fiz, assim, como eu até comentei com vocês ontem, né? São jogos diferentes, mas que ajudam a fixar. Inclusive, que depois estarão disponíveis para vocês, tá? Eu vou encaminhar também para o WhatsApp na hora. Vou explicar, encaminhar no WhatsApp, porque eu acho que ajuda, né? Você ali, até na teimosia, de tentar achar ali, fazer os pares, enfim, a gente acaba fazendo associação e fixando, tá? E fiz o Kahoot também, para a gente finalizar essa unidade 1 e fixar o conteúdo, tá? Essa unidade 1, ela acaba sendo muito esses aspectos de física, a recordação de vários conceitos que vocês já tiveram isso antes, né? E a partir da unidade 2, nós vamos utilizar o que nós recordamos da unidade 1, mas de uma maneira aplicada aos sistemas orgânicos. Então, acho que fica até mais leve, né? De uma maneira geral, quanto mais aplicado, por mais que a gente aqui, logicamente, sempre aplique no nosso dia a dia, mas na hora que nós passarmos, né, a colocar esses conteúdos aos sistemas orgânicos propriamente dito, eu acho que aí também dá uma sintonia maior, né? E fica uma coisa absolutamente aplicada, tá bom? Então, a gente está aqui. Semana passada nós estávamos falando sobre cinemática, que é justamente o estudo do movimento, né? Então, nós vimos a respeito de velocidade média, né? E nós, inclusive, estávamos falando, nós fizemos uma construção de velocidade média, né? Utilizando ele como exemplo, quando a gente liga o carro e viaja, né? A gente trabalha tanto com isso, às vezes a gente está ali preso, na hora que, não, na verdade nem preso, na hora que a gente mesmo sai para viajar, a gente sai, liga o carro e dá aquela vontade, né, de já estar chegando. Deixa eu ver aqui, o que foi? Fez um barulho aqui, deixa eu ver. Não, deixa eu ver aqui, gente. Tudo bem. Aqui é a Sara, tá bom? Ela, tá, não é a Sara que tá falando que teve um problema de internet na rua dela. Então, tudo bem. Depois a gente conversa. Ela tá com medo de ter atividade, mas hoje a gente não tem atividade valendo ponto, não. Aí ela tá preocupada em relação a isso. Não, tudo bem. Depois eu respondo. Se ela porventura entrar em contato com vocês, vocês respondem para ela, tá, gente, por favor? Ela pode ficar sossegada que hoje, nessa atividade, na verdade, vocês, né, e vários, a grande maioria já até me enviou, né? É a entrega do exercício de fixação, né? Mas nós não faremos aqui como a gente tem Professor, feito. Oi, diga, Daniel. Pode falar? você pediu para te lembrar, você pediu para te lembrar que para você falar sobre o trabalho, alguma coisa assim. Ah, tá.
Tudo bem. Vamos fazer o seguinte, Daniel, e faz a gentileza no segundo horário, você me lembra, que eu acho que essas questões são boas, que aí a grande maioria que entra na sala já entrou, é um horário, quer queira ou não, mais puxado, porque a gente já falou, então, tá, faz essa gentileza, tá, Daniel? Ok. Bem, então vamos aqui. Se porventura a Sara entrar em contato com vocês, eu não vou aqui responder o WhatsApp para não tomar tempo aqui, mas só para tranquilizá-la que a atividade a ser realizada, né, da disciplina de hoje, na verdade, é aquele exercício de fixação que vários de vocês, inclusive, já me encaminharam, tá bom? Bem, e é por e-mail. Nós não vamos fazer aqui durante a aula atividade valendo ponto, não. Bem, então agora retomando, chamando a atenção, né? Semana passada nós estávamos falando justamente disso. Quando a gente sai para uma viagem, a nossa vontade, imagina, a gente é sair daqui e indo para a praia. A vontade já é de já estar lá, né? Então, na hora que a gente imagina que a gente vai ficar 5, 6 horas ou até mais na estrada, de início a gente vai entusiasmado, mas vai chegando ali na metade, vai dando uma preguiça, um desânimo, né? Vai ficando desconfortável. E a gente logo imagina, meu pai, faltam quantos quilômetros, né? E aí a gente fica imaginando quanto que a gente tem que fazer ali de velocidade para poder, obviamente, chegar, né? E obviamente com segurança, né? Não adianta ele querer emplacar uma velocidade exorbitante para chegar rápido, que desse jeito nem chega, né? Tudo com segurança. Mas a gente quer queira ou não ficar ali fazendo as contas. Ai, com essa velocidade que normalmente a gente faz, né? Eu vou demorar mais 2, mais 3, mais 4 horas. A gente só fica ali fazendo essas continhas, né? E a velocidade média, ela nada mais é do que uma medida fictícia, né? Até nós. Ah, professora, eu corro, eu consigo correr 30 quilômetros, tá? Ótimo, tudo bem. Mas não significa que cada minuto você corre, a cada hora você necessariamente corre a 30 quilômetros, né? Há momentos que você corre mais, há momentos que você corre menos. Quando é íngreme, nós vamos ver depois, porque a gente tende a correr menos, né? Porque é mais cansativo, enfim. Então, é justamente isso que nós estávamos comentando semana passada e que aqui agora para a gente recordar, né? Para a gente finalizar essa 1.2 aqui. E a cada instante, de fato, a nossa velocidade pode alterar para mais ou para menos, né? Que é isso justamente que eu estou falando. Bem, e se a gente parar para pensar, na hora que a gente fala dessa velocidade média, isso tem a ver com a aceleração. Tem hora que eu acelero mais, tem hora que eu acelero menos, né? Normalmente na hora que a gente sai com gás, né? Se a gente imaginar correr, a gente corre num gás, depois a gente vai perdendo energia, vai ficando mais cansado, né? E às vezes a gente vai perdendo a aceleração. Então, na verdade, a partir do momento que a gente fala dessa questão de velocidade média, a gente também está falando de uma outra medida que é muito importante, que é a aceleração. A aceleração está diretamente associada à velocidade. Inclusive, aqui, ó, coloco para vocês que a aceleração média é igual a velocidade sobre tempo, né? Nós tínhamos visto na semana passada, porque aquela situação do maratonista, lembram? Que ao longo, né, dessa unidade, o nosso livro-texto nos propõe a trabalhar com um hipotético amigo que estaria nos pedindo auxílio, né? Então, nós já tínhamos calculado que a velocidade média desse colega nosso, desse nosso amigo, é de 5,35 metros por segundo. E o intervalo, o tempo que ele gastou para fazer essa maratona tinha sido de 7.854 segundos. Bem, intervalo de tempo que ele gastou. Então, isso significa, se a gente colocar ali, literalmente, na calculadora,
nós dividimos 5,35 por 7.854, a gente vai ver que vai dar 0,000681, que aí que é o resultado que aqui nós temos, né? Olhem só, se a gente perceber, aqui a gente andou com 1, 2, 3, 4 casas. Então, 6,81. Por isso que é vezes 10 a menos 4, tá bom? Então, é isso que nós vamos chegar. Ou seja, o que que isso, na verdade, significa, né? Essa aceleração de de 6,81 vezes 10 a menos 4 metros por segundo. Significa que a cada segundo, esse nosso amigo hipotético que está nos pedindo auxílio, que nós adquirimos ali, fizemos os cálculos para ele, nós vimos que ele tem uma aceleração de aproximadamente 0,000681 metros por segundo, tá? Então, fica, né, relativamente fácil para a gente verificar. São situações em que a gente consegue, tendo ali a velocidade, tendo o tempo gasto, nós conseguimos também avaliar qual que é a aceleração daquele indivíduo, tá? Então, isso daqui que faz parte, né, desse conjunto dentro da cinemática, são recursos pelos quais a gente pode observar, né, possa utilizar ali e, logicamente, depois a gente vai aplicar isso tudo dentro dos nossos sistemas orgânicos, tá bom? Então, aqui é o que nós construímos para esse nosso amigo hipotético. São os valores. A velocidade média, que é aquela de 5,35 metros por segundo, cujo cálculo nós fizemos semana passada, tá? Aqui é como a gente está retomando. Eu só estou até pontuando, porque depois, quando vocês estudarem, pegarem, né, a unidade como um todo, ou as nossas lives, então é só para vocês acompanharem e saber, né, que isso, na verdade, nós construímos semana passada. E a aceleração média, né, que aí nós precisávamos desse valor da velocidade média para alcançar o valor da aceleração desse nosso amigo hipotético, tá? Bem, e aqui, inclusive aqui nessa tabela, eu retiro até lá do nosso livro-texto, tá, gente? Eu gosto de fazer assim, porque aí dá o norte, que a gente sempre coloca aqui coisas para complementar, mas ao mesmo tempo a gente tem um norte ali, que é o norte do nosso livro didático, né? Que vai nos norteando ali no sentido, até mesmo para facilitar para vocês na hora dos estudos, né? Tendo ali o livro como sustentação ali para o estudo. Aqui tem, porque realmente a gente estava para finalizar, né, essa 1.2 da cinemática, e tem aqui essa questão tranquilo. Gostaria de ver com vocês, vou dar um tempinho, por favor, façam, né? Vamos ver qual que é a resposta que vocês vão me dar e depois a gente vai corrigir juntos, tá bom? Eu vou dar um tempinho, peguem aí um lápis, uma borracha, uma caneta, aquilo que eu sempre falo com vocês, né? Não deixem, por favor, não deixem, por favor, de ter sempre isso aí à mão. Então, façam com calma para a gente poder resolver, tá bom? Por favor, são 19h15. Vão dar uns 2 minutinhos? Se em 2 minutinhos vocês não terminaram, a gente vê o que precisa para vocês completarem, tá bom? Então, vejamos.
A minha resposta Já pode pode falar? até estar errada, mas pelo menos tem nas alternativas. Qual que foi a sua, Daniel? A minha deu 45 segundos. Tá. Rafaela, pode falar. Qual que é a sua? Eu acho que é a letra C. Tá. Então, vejamos. Rafaela achou que é C. Daniel achou que é E. Então, nós vamos fazer para ver quem que acertou, tá bom? Então, olhem só. E aqui o mais importante que acertar ou errar é fazer, tá bom? Porque é isso que é fundamental. Então, vamos aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Primeiro, quero chamar a atenção de vocês o que tem de interessante aqui de informação dado para gente. Uma pessoa caminha dando 1,5 passo por segundo. Então, 1,5 passo por segundo. Medindo 70 centímetros cada passo. Então, ó, 70 centímetros cada passo. Ela deseja atravessar uma avenida com 21 metros de largura. Então, tá. Então, destaque aqui o que é referência para a gente poder trabalhar. Então, vejamos. Caneta. Bem, a pessoa caminha dando 1,5 passo por segundo. Um passo são 70 centímetros. Então, olhem só. Um passo são 70. 1,5 passo, então, é igual. Vê se vocês concordam comigo. Deixa eu pôr 1,5 passo. Deixa eu escrever passo, porque senão depois possa ser que vocês não entendam que seja passo. 1,5 passo. Vou colocar assim, tá? Passo. É igual 70 centímetros. 70 mais a metade, né? Porque 1,5 passo. 1 passo são 70 centímetros, 1,5 passo são 70 mais 35, que é igual a 105 centímetros. Ou seja, uma pessoa, a cada segundo, porque aqui uma pessoa caminha 1,5 passo por segundo. Então, a cada segundo, ela anda aqui, 1 segundo. Ela anda 105 centímetros. E ela deseja atravessar uma avenida com 21 metros. A pergunta é justamente qual que é o tempo mínimo do sinal de pedestres que deve ficar aberto para que essa pessoa atravesse a avenida com segurança. Então, olhem só, 21 metros. 1 metro é igual a 100 centímetros. Você colocou 2 metros. Eu falei mil. Não, aqui também estou colocando 1000, ó. A intenção era colocar 1 metro, mas o número 1 ficou feio mesmo. Caneta. 1 metro. Vou fazer assim que ele tem. Peraí, professora, eu não pesquei. Os 35 ali, mais com 70 centímetros do passo é o quê mesmo? Olha só, Gabriel. 1 passo foi passo falado meio. que são 70 centímetros, concorda? 1 passo. 70 centímetros. 1,5 passo é 70 mais 35. Ah, tá, nossa. É porque eu não tava Que é prestando meio. atenção. Foi mal. Pegou? Mas é isso mesmo, podem perguntar. O importante é isso. Tem que perguntar para ver se está entendendo, tá bom? Então, porque aqui, ó, 1,5 passo. Então, é 70 mais metade, que são 35 centímetros. Tá bom? Isso tudo é em 1 segundo. 1 metro é igual a 100 centímetros. 21 metros. 21 metros é igual a 21,00 centímetros. Concordam? Ou seja, 2.100 centímetros, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Como que eu sei? Eu sei que uma pessoa anda a cada 1 segundo, ela consegue caminhar 105 centímetros.
ela precisa caminhar 2.100 centímetros. Então, na verdade, o que eu preciso colocar? Fazer uma regrinha de 3. Olha só, 1 segundo, que foi o que a gente viu aqui em cima, ó. 1 segundo é igual a 105. Vou colocar aqui centímetros, que é para não deixar dúvida. Quantos segundos uma pessoa precisa para caminhar 2.100? Ô, gente, desculpa da letra, tá? Mas vocês vão 2.100 centímetros. Então, a gente faz aqui, ó, 105x. Né? A gente vai aqui, ó. Aqui, ó, fazer a regrinha de 105x é igual 2.100. X é igual 2.100 dividido por 105 dá quanto? Vocês fazem? Olha só. Calculadora. Vamos pegar. 2.100 dividido por 105 é igual? 20. É igual a 20 segundos. Ou seja, segundos, tá? Ou seja, a pessoa, então, precisa... Deixa eu pegar aqui. Gente, por que ele não tá? É isso, marca texto. A pessoa precisa de pelo menos 20 segundos para atravessar essa avenida, ok? É o tempo que ela precisa. Acompanharam? Entenderam por que foram esses 20 segundos? Só tem que ter o cuidadinho ali de ver que é 1,5 passo. Tudo bem, gente? Aqui. Sim ou não? Gente, responde. Sim, mas, Sim. ó, Diga, Daniel. 1,5 segundos é igual a 105 centímetros, certo? Que? 1,5 cm. Não. 1 segundo é igual a 105 centímetros. 1,5 é um passo. 1 segundo não é igual a 70 centímetros, não? Porque é 1 passo. É. Não, gente, olha só. Não, enquanto ela dá 1 segundo, ela dá 1 passo e já tá meio. com a metade da perna para dar o segundo passo. Olha só o que foi dito, olha. Uma pessoa caminha dando 1,5 passo por segundo. Ou seja, a cada 1 segundo é 1,5 passo, medindo 70 centímetros cada passo. O cara não tá andando, ele tá quase fazendo um Cooper, quase. Então, professor, é isso que eu tô falando. 1,5 segundos é igual a 105 centímetros. Não. Não, Daniel. Não é 1,5 segundos. Como não? Se é por segundo, por que é 1,5? 1,5 passo quer dizer... É 1,5 passo que é por segundo, Daniel. É uma perninha passada completa, mas a outra perninha quase completando o passo. É. Tá bom, eu consegui entender. É porque na minha lógica a regra de 3 ia dar na mesma, só que eu tô falando segundo em vez de passo por segundo. Eu entendi agora. Entendeu? É 1,5 passo. Esse 1,5 é referente ao passo por segundo. 1 segundo. Ok? Viu aí a confusãozinha? Tá bom, Daniel? Sim. Não, tá bom. Isso, tá? Depois ali, com calma, faça de novo para você ver, tá? É só porque tem hora que a gente realmente fica pega um detalhe e às vezes não percebe, e às vezes aquilo é suficiente para a gente errar. Mas com
com calma, pensa direitinho, vê, né? Eu até deixei aqui escrito, não, a letra não tá bonita, mas eu acho que dá. Eu até fiz questão de escrever passo aqui, justamente para evitar, né? Para ficar registrado para vocês, tá? Para não ter confusão. E depois, tendo isso como, né? Como aí para poder conferir, façam novamente, prestando essa atenção e retomam, tá? Para vocês verem. Então, podemos passar para a próxima? Pode. Ok. Um atleta corre em uma competição, sendo sua velocidade no início da prova descrita pela equação. Isso a gente colocou foi semana passada, porque a gente está no finalzinho da semana passada, né? Essa 1.2. Lembram que é a gente jogar, né? Jogar os valores na equação que é dada. Então, a equação foi V igual 1.5t entre os instantes de 1 segundo e 2 segundos. A aceleração média do atleta é. Então, olhem só, vejam aí. Primeiro vocês têm que fazer a velocidade para depois achar a velocidade média. Vou dar um tempinho também para vocês poderem fazer. Ué. Bem direitinho. Aquele T ali no 1,5 é do tempo. Na verdade, primeiro você tem que jogar esse tempo que está aqui, você vai achar uma velocidade. Que aqui são 2 instantes, né? No tempo 1 e no tempo 2. Aham. Então, você vai ter que fazer isso 2 vezes. Para depois achar a aceleração média. Vou até colocar aqui para facilitar para vocês, ó. Não marca texto, não. Vou colocar a caneta. Vou colocar em azul, que é para aceleração média. É igual a diferença da velocidade dividido sobre a diferença do tempo. Só para vocês recordarem fazer isso aí. Separar assim, ó. Na hora que terminar o primeiro aí, pode falar, só para que eu tenha uma noção, tá?
Vocês estão fazendo? Querem mais tempo? Ou porque está difícil, meio que abandonar? Só para me saber. Já fiz, mas achando que tá errado. Tá. Quer falar quanto você acha que deu? Só para a gente... Ah, a minha deu 1,5. Então, vamos ver. Vou marcar aqui e a gente vai fazer juntos. Vou pegar aqui o marcar texto. Você acha que foi essa daqui? Então tá, vamos agora corrigir, tá bom? Vamos fazer juntos, que aí, olha. Primeira coisa que até coloquei aqui, ó, para vocês, né, recordarem em termos do que é a aceleração média, que foi o que foi pedido, né, que é a aceleração média do atleta, que a aceleração média é igual à diferença das velocidades dividido sobre a diferença do tempo. E aqui ele está pedindo para que a gente encontre a aceleração média desse atleta em 2 instantes, no tempo 1 e no tempo de 2 segundos. E ele nos deu a equação, né? Quando assim, ele precisa de nos dar a equação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar a velocidade nesses 2 tempos, para depois passar para esse lado de cá. Então, vejamos. V é igual a 1,5 vezes o tempo. Com o tempo igual a 1, vou até fazer assim para a gente separar, ó. Com o tempo igual a 1, 1,5 vezes 1, a velocidade é igual a 1,5. Então, no tempo de 1 segundo, a velocidade deste atleta era de 1,5. E no tempo igual a 2, V é igual a 1,5 vezes o tempo, que é quanto? 2 segundos, vezes 2. Velocidade é igual a 3. Ok? Ótimo. Então, agora fica fácil para a gente jogar aqui, olha. Pegando aquela equação que eu já tinha dado para vocês, né? Na verdade, o que é aceleração média. Eu vou jogar agora os dados que eu tenho aqui. Qual que é a diferença de velocidade? É 3 menos 1,5. Vou até colocar aqui, ó. 3 menos 1,5, que é a velocidade final menos a velocidade inicial. 3 menos 1,5. Qual que é a diferença de tempo? Quais que são os 2 tempos? 2 e 1, que então é 2 menos 1. Vou dar continuidade aqui, tá, gente? Só para vocês verem, para a gente ir. 3 menos 1,5 é igual a 1,5, é igual a 1,5. 2 menos 1 é igual a 1. Então, 1,5 dividido por 1, que é igual a 1,5 segundos. Aqui. Então, nós vamos... Qual que é a velocidade média? Justamente a letra E. Você acertaria, Daniel. Ok? Mas eu fiz tudo errado, mas o resultado deu certo. Ou seja, você foi por caminhos tortos, mas chegaria no resultado correto. Mas só veja Só direitinho nesse caso. o raciocínio, tá bom? Porque possa ser que numa outra hora não conhecida o resultado, né? Então, só para ter esse cuidado. Então, aqui, né? O que é fundamental? Quando aparece aqui a equação e a gente sabe, para a gente saber a velocidade, é só jogar o tempo que foi solicitado, né? No tempo 1, no tempo 2, ele podia ter solicitado no tempo de 10 segundos, enfim, é aquilo que for pedido
E a gente só tem o trabalho de jogar e fazer a multiplicação, né? E no caso aqui da aceleração média, como eu falei com vocês, até coloquei aqui, né, a aceleração média para a gente poder saber. E aí fica fácil, é jogar. E esse intervalo de tempo aqui, que é 2 menos 1, né? Que foram os 2 tempos solicitados por ele. Ok? Olha, depois eu peço a vocês, com calma em casa, peguem isso, pega uma folha de papel, pega o probleminha, faça novamente, só para poder fixar, só para poder ver, né, o raciocínio, como é que emprega, tá? Para que numa situação dessa não seja um fator dificultador para vocês, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, tá? Então aqui, ó, só para a gente ver que tem, né, nós finalizamos o 1.2, que é falar sobre a cinemática. Agora, nós vamos, para a gente finalizar, né, a nossa unidade 1, nós vamos falar sobre as leis de Newton. Que, aliás, das leis de Newton, nós tínhamos, né, eu até solicitei para vocês aquele exercício para vocês me entregarem hoje, por e-mail, eu pedi para vocês citarem as 3 leis de Newton, o que fica muito fácil. Na verdade, quando a gente, né, qualquer livro aí que vocês buscarem, mesmo na internet, eles saem, né, falando basicamente sobre as 3 leis de Newton, que são as leis do movimento, né? Agora, mesmo que ali naquele momento você tenha colocado, mas não se recorde bem, né, do que se trata, a importância dessas leis, eu vou colocar aqui para vocês, a gente vai trabalhar, finalizando, como eu falei com vocês nessa unidade 1, que é uma recordação dos conceitos básicos de física, que vão ser incorporados agora de uma maneira, a partir da unidade 2, de uma maneira a contextualizar aos nossos sistemas orgânicos, tá bom? Bem, e aí, como eu falei com vocês, a gente já tem ali no estudo dos movimentos na cinemática, né? A gente estava trabalhando justamente com os movimentos. Tanto é que a gente falou sobre velocidade, sobre aceleração, né? Bem, só que é importante a gente imaginar como que os objetos se movem, né? O que faz com que os objetos de fato possam se mover ou manter-se em repouso? Afinal de contas, nem sempre, né, estão necessariamente se movimentando. Há momentos que eles possam ser estáticos, né? Tem uma caneta aqui que se eu colocar, ela acaba ficando estática. Se eu empurrá-la, ela vai se movimentar. Mas isso, como que foi? Bem, eles até falam de uma maneira curiosa na história de Newton, de que ele estava em Oxford, estudando, né, em Oxford, e teve uma situação de pandemia, olhem só. E aí ele teve que estudar em casa. E no que ele estudou em casa, ele foi para a fazenda da família dele. E lá ele teve, assim, momentos de estudo, de reflexão, de observar a natureza. Aquela historinha, inclusive, da maçã, né? Caindo, e ele querendo entender por que a maçã, na verdade, cai, né? Bem, hoje parece estranho a gente fazer esse tipo de questionamento, mas vocês imaginem isso há tempos atrás, para saber o que de fato levava os objetos a caírem. Por que eles não poderiam subir, né? Enfim. Bem, então, a partir daí, né, acredite-se, eles até falam que provavelmente essa história talvez nem necessariamente tenha de fato ocorrido, né, essa situação da maçã caindo, mas o fato que esse tempo que ele ficou recluso ali no ambiente da família dele, na fazenda da família dele, e ele muito estudioso, começou a fazer perguntas sobre os acontecimentos, né, do dia a dia e, consequentemente, ele passou a postular, né, várias situações que são importantes, entre elas a gente vai falar aqui que são as leis de Newton,
tá? São as leis do movimento, as leis que literalmente tentam explicar por que que os objetos podem manter-se em repouso ou se movimentar, tem hora que eles possam se movimentar mais, enfim. Então, é nesse princípio que nós vamos aqui recordar essas leis de Newton, tá? Bem, e vamos, justamente aqui, né, o fato, né, dele ter postulado essas leis conhecidas como as leis do movimento e que elas são amplamente utilizadas para explicar coisas do nosso dia a dia, coisas fundamentais, né, que nós obedecemos ali no nosso dia a dia. Bem, vamos tratar aqui, eu vou mostrar para vocês, a primeira lei de Newton é a lei da inércia, né? É a lei do repouso, é a lei de que este objeto tende a permanecer em repouso se não for aplicada a ele qualquer tipo de força, né? Bem, a segunda lei, nós vamos ver que ela tem justamente a associação entre a aceleração, que a aceleração é proporcional à força, né? Se eu empregar uma maior força, a tendência é que a aceleração, que este objeto movimente-se de uma maneira mais acelerada. E ele até fala que força é igual a massa vezes aceleração. E a terceira lei, né, que é a lei também interessante, porque é a lei da ação e reação. Ou seja, se eu forçar essa caneta, da mesma forma que eu irei forçá-la, ela também tende a fazer uma força da mesma forma e contrária. Então, são algumas coisas interessantes que nós vamos discutir, né? Que tem exemplos aqui que a gente vai colocar, para a gente entender um pouco o que essas leis interagem do nosso dia a dia e depois, consequentemente, aos sistemas orgânicos, tá? Bem, e uma coisa que a gente já que a gente está finalizando, né? Essa 1.3 é o último tópico da nossa unidade 1. A gente vai tentar explicar ali para o nosso amigo fictício, dar ali para ele situações finais ali para ele entender e poder inclusive melhorar sua performance na maratona, né? Porque um dos questionamentos dele, adiante vocês vão ver, é por que ele cansa tanto, né? Por que ele tem mais dificuldade em correr quando tem espaços íngremes, né? Áreas íngremes. Então, vocês vão ver que, diante disso, a gente vai conseguir dar uma explicação melhor para esse nosso amigo maratonista. Isso aqui é clássico, né? No nosso dia a dia é isso que acontece. Deixa eu pegar aqui. Isso. Exercer força. Ah, professora, mas eu não gosto de ficar fazendo força, não. É igual o meu Gabriel aqui. Meu Gabriel também aqui é a lei do repouso. Ele adora a lei do repouso. Mas ele tem uma mãe que fica tentando tirar o bendito da inércia, né? Mas isso realmente exige muito, né? Por quê? Porque, na verdade, o que a gente observa? Para que nós possamos mover alguma coisa, ou a gente tem que puxar, ou a gente tem que empurrar. E isso exige a gente fazer força. A gente tá ali, né? Eu gostei bem desse desenhozinho aqui, que ele mostra, tadinho, esse bonequinho. Tá literalmente num desalento, né? A gente percebe pelo semblante dele que ele tá fazendo uma força descomunal. É isso. No nosso cotidiano, nós precisamos sempre que, para poder promover o movimento de objetos, de ações, nós precisamos de executar uma força. E essa força é uma grandeza vetorial, tá? Que acaba movendo os objetos, acelerando os objetos. Ah, eu quero jogar essa caneta. Tá, né? Joguei. Eu literalmente fiz e liberei essa caneta. Aí eu quero lançá-la fora da bancada.
Ah, para lançá-la fora da bancada, eu preciso de fazer uma força. Ah, mas eu não quero só jogar essa caneta fora da bancada. Eu quero jogá-la para o outro cômodo. Aí eu vou precisar fazer mais força ainda. Então, é sempre isso que acontece, né? Nós precisamos sempre de acordo com a aceleração que eu quero dar a um determinado objeto, exercer maior força. Ou, se eu quiser que ele fique estático, eu coloco ele sobre a bancada, não faço mais nada, né? E nem permito que ninguém o faça. Então, aí ele vai ficar em repouso. Bem, e tem uma unidade de força que é Newton, tá? Então, vocês vão ver muito o Nzinho aqui de Newton, que é essa unidade de força. Aqui, né, existe uma força resultante, que a gente ouve muito, às vezes a gente ouve, ali lendo alguma coisa, fala de uma força resultante. O que é a força resultante? É a somatória das forças sobre um objeto. Então, até coloquei essa imagem aqui, olhem, percebam vocês que é uma situação em que existe um bloco pesado que está sendo puxado por dois indivíduos. Então, acaba que a força resultante é a força somatória da força desses dois indivíduos para levantar esse peso. Então, isso é literalmente força resultante, tá? Da mesma forma, vejamos, de repente eu estou aqui empurrando o móvel e falo, nossa, isso aqui está muito pesado, né? Peço a ajuda da Mariana para poder me ajudar a empurrar aqui. Então, a força resultante é a somatória da força que eu estou realizando e que a Mariana também vai realizar, tá? Bem, vocês vão ver, eles utilizam muito desse exemplo do carrinho para poder exemplificar, né, para poder ilustrar as leis de Newton. Por quê? Vamos olhar aqui esse primeiro desenho, né? A primeira lei de Newton, ela postula que se a gente não aplicar nenhuma força resultante sobre um determinado corpo, ele não fica quieto, a velocidade dele ele não vai mudar, ele vai permanecer da forma como está. Então, é isso que a gente tem aqui, olha. Tem um indivíduo que está parado, absolutamente sem fazer nada, né? Com o objeto, que aqui no caso é o carrinho, consequentemente o carrinho está parado, né? E é isso que faz. Se porventura a gente empurrar esse carrinho, aí eu vou fazer força para que ele possa sair da inércia. Então é isso que acontece, né? Se esse carrinho já está movimentando e ninguém mais fizer mais nada com ele, a tendência é que ele também se mantenha, no caso aí, mantenha-se em movimento, mas sem sofrer aceleração. Ou seja, continuar esse movimento de uma maneira uniforme. Ok? Olhem só. Um corpo, aquilo que eu comentei com vocês antes. Um corpo em repouso tem a tendência de manter-se em repouso. Então, é engraçado que na hora que a gente fala disso, né? A gente vem em mente outras situações de repouso, né? E quanto mais em repouso, mais a pessoa quer ficar em repouso, né? E aqui é isso. Quanto, né, um corpo estiver em repouso, a tendência dele é manter-se dessa forma. Ou, como eu falei com vocês no slide anterior, se o corpo já está em movimento, se ninguém fizer mais nada com ele, a tendência dele é manter-se em movimento, com aquela velocidade constante, tá? A não ser que, professora, mas esse carrinho não vai ficar correndo o tempo todo. Vai chegar uma hora que ele vai parar. Vai parar por quê? Porventura vai ter um obstáculo, ele vai encostar em alguma coisa, ou a gente possa perceber que o chão, ele tem atrito, né? Ou seja, um chão áspero, que ele acaba interferindo. Então, essas são situações que possam interferir sobre esse carrinho. Mas se tirar qualquer obstáculo ou qualquer atrito sobre ele,
Uma vez em movimento, ele tende a manter-se em movimento em velocidade constante, tá? Bem, aqui é o primeiro videozinho, eu achei ele bem fácil, sim, justamente para enxergar, para o aluno conseguir enxergar como o corpo tende a manter-se, no caso aí, em repouso, tá? Vou entrar aqui, porque aqui não entra direitinho, ele é muito pequenininho. Ele é um vídeo da USP, descarta. Ele é um vídeo da USP, mas, e que, para a gente poder ver, vou colocar aqui para vocês, só um minutinho. Aqui, ó, deixa eu pôr o som. Deixa eu ver se tá aí. Vou. Isso. Olha, um minutinho, tá? Deixa eu colocar aqui. Olhem só. Neste experimento, usaremos um ovo, um tubo, uma bacia e um jarro com água. O objetivo é derrubar o ovo dentro do jarro com água, sem tocar nele. A inércia é a propriedade dos corpos de resistirem a uma mudança no estado de movimento. A tendência do ovo apoiado sobre o tubo é permanecer no seu estado de repouso devido à inércia. Quando puxamos a bacia de forma rápida, o tubo também é deslocado para o lado e o ovo fica repentinamente sem apoio. Devido à inércia do ovo, ele não se desloca para o lado e cai diretamente no jarro com água, que amortece a queda. Tá vendo? É bem simples, mas só chamando a atenção aqui, né? Não se desloca para o lado e cai diretamente no jarro com água, que amortece a queda. Aí, né? Ele, por manter-se, pela tendência deste ovo, né, que aqui experimenta o ovo, em manter-se na posição que ele estava, manter-se em inércia, é que, já que esse movimento ele é tão rápido, ele acaba caindo diretamente nesse pote, né? Acaba sendo amortecido, até para não fazer uma bagunça maior, tá? Então, isso é uma maneira como eles utilizam, mas esse tipo de videozinho, eu só pegando assim mesmo, que fazendo em casa, eu acho que eu ia fazer bagunça com ovo, né? Não ia saber tirar isso tão rápido, a ponto de mostrar isso para vocês, né? Mas fica aí, essa característica, né? Tendência dos corpos manterem-se em inércia. Não façam isso em casa não, tá? Para não ter bagunça. Aqui. Isso. Bem, aqui. Um corpo, quando ele está em repouso, ele encontra-se em equilíbrio estático, né? Um corpo em repouso, ele está em equilíbrio. A velocidade zero. Lógico, né? O corpo, ele apresenta-se em movimento. Lembram que é a primeira lei de Newton, a gente fala aqui. Se ele está em repouso, ele mantém-se em repouso. Ou se ele está em movimento, a tendência dele é manter-se em movimento em velocidade constante, tá? Então, é isso que a gente observa aqui. Bem, nessa primeira lei de Newton, como eu falei com vocês, é a lei da inércia, né? Conhecida como o princípio da inércia. E essa tendência que os corpos manterem a velocidade vetorial. Aí é aquilo que eu já falei, né? Só acaba sendo muito repetitivo. Mas está aqui também bonitinho para vocês acompanharem. Olhem só, aqui eu acho bastante simbólico, né? Nessa observação. Primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. O que nós observamos? A força resultante é nula, ou seja, eu não faço nada, né? Não estou empurrando, não estou puxando, não estou fazendo nada. Então, se na ausência de força o corpo estiver em repouso, ele vai permanecer em repouso. Ou se
Na ausência de força, o corpo estiver em movimento, ele vai continuar a mover-se, né? Só que em velocidade constante. Bem. Professora, mas que loucura. Para que isso? Para que a gente está vendo isso? Isso como pode ser aplicado, né? E é literalmente esse exemplo que nós temos, e que são exemplos clássicos, gente. Eu peguei artigos, peguei situações, né, para poder ver e interagir assim, da melhor maneira para poder passar para vocês isso. São unânimes, em termos até mesmo de exemplos. O que eles dão? É literalmente tentando mostrar essa situação, né, de inércia, pegando o exemplo dentro de um ônibus, o que acontece conosco quando o ônibus está em movimento ou o ônibus vai parar, né? Então, são duas situações aqui que eu vou colocar para vocês, hipotéticas, mas que tenho certeza que todos nós que já andamos de ônibus, né, e que às vezes a gente anda bastante de ônibus, a gente já passou por isso, né? Olha só, quando o ônibus arranca para a direita, a partir do repouso, imagine, o ônibus está parado. E de repente ele arranca. Ele arranca e vai em direção ao lado, aquele que ele está falando, lado para a direita. O que acontece com o passageiro, né? O passageiro desprevenido pode cair, sentindo-se lançado para a esquerda. Porque ele estava em repouso. E de repente houve um movimento para a direita. Qual que é a tendência? Do corpo manter-se em repouso. Então, por isso que ele vai para a esquerda. Quando o ônibus em pleno movimento, então o ônibus está ali, movimentando, né? Ele está indo em direção, em movimento retilíneo para a direita. De repente, o ônibus freia, ou seja, estou aqui em movimento e de repente ele parou. Isso às vezes acontece muito, né? Um carro para ali na frente, às vezes o ônibus estava ali a todo vapor e de repente ele teve que frear bruscamente para evitar uma batida, por exemplo, ou para evitar um atropelamento. Bem, o que acontece? Um passageiro desprevenido, ou seja, principalmente, isso às vezes até pode acontecer com a pessoa que está tentando perceber o que está acontecendo, né? Ou observando ali a trajetória do ônibus. Mas ninguém necessariamente esperava que ele fosse frear bruscamente. Então, acaba que os passageiros, de uma maneira geral, principalmente quem estiver em pé, né, ele tende a cair. Por quê? E, inclusive, ele possa ser projetado, ele movimenta-se de fato, indo em direção à direita. Por que ele foi em direção à direita? Porque o ônibus, ele estava se dirigindo para a direita, olha só, em pleno movimento retilíneo para a direita. Então, ele estava movimentando para a direita. Na hora que o ônibus freou, ofa, o seu corpo, ele tende a manter-se, né, em movimento. Por isso que ele te leva, a gente acaba desequilibrando em direção ao mesmo lado pelo qual o ônibus estava movimentando. Então, quando a gente fala isso, são exemplos assim que eu acredito que já aconteceu com todos nós, né? A gente passa aperto dentro de ônibus, né? Eu particularmente agora já vão fazer 2 anos, né? Porque ano passado quase que a minha mãe não fez nada, porque por causa da pandemia, só tá dentro de casa. Foi no ano retrasado. Mamãe indo, né? Ela pegou um ônibus e ela, imagina, já uma senhora, realmente o ônibus freou. Mamãe, ela caiu, né? Caiu e assim, ela teve hematoma. Foi uma situação que poderia até ter sido pior, né? Porque no final foi mais um susto, ficou dolorida e teve hematoma, mas nada de mais sério, né? Mas são situações que eventualmente podem levar uma pessoa, às vezes até ser projetado para fora do carro, né? A gente vê e sabe aí em relação às vezes às batidas, né? E no caso, em se tratar de uma pessoa idosa,
A gente sabe que os prejuízos possam às vezes ser mais traumáticos ainda, né? Enfim, o fato é que a gente percebe isso. Então, olha só, aqui a gente vem solucionando, embora eu já tenha falado lá, mas colocando aqui o registro. Aquelas duas situações. A primeira delas, quando o corpo está em repouso, tende a permanecer em repouso, ou seja, mantém a sua velocidade nula, né? Então, quando o ônibus arranca para a direita, a partir de um repouso, o passageiro ele tende a desequilibrar, porque o corpo dele insiste em manter-se em repouso, né? Isso é muito clássico com acontecer. Na situação do movimento, quando o corpo está em movimento, tende a permanecer em movimento, mantendo a velocidade constante, né? Então, quando o ônibus em pleno movimento retilíneo para a direita, freia bruscamente, o passageiro ele tende a desequilibrar-se para a direita. Por quê? O corpo dele estava sendo direcionado, né? Estava acompanhando aquele movimento do ônibus. E na hora que ele freia bruscamente, ele continua, tá? Que uma coisa clássica para vencer a inércia, ou seja, para vencer o repouso, né? É preciso sempre a intervenção de uma força. A gente tem que exercer uma força, né? Para sair da situação de repouso. Por isso, para não cair, o passageiro precisa segurar no ônibus, com o objetivo de receber uma força capaz de vencer sua inércia. Olhem só. Imagina, a gente está ali, né? A gente está ali parado e de repente o ônibus ele movimenta, né? Então a gente precisa, para a gente ele manter-se de fato parado, a gente precisa de fazer uma força, né? Tem hora que acontece isso, literalmente a gente faz uma força ali para o quê? Manter íntegro, né? Imagina, eu não vou cair, né? Tem hora que acontece isso com a gente dentro do ônibus. Você tá ali, meio displicente, segurando. Às vezes não tem nem muito espaço, né, gente? Vamos falar a verdade. Às vezes não tem nem muito espaço ali dentro do ônibus. Você segura apenas com uma mão e de repente, né, você tá ali parado, mantendo-se em pé, mas de repente você precisa o quê? Forçar aquilo ali para você manter-se íntegro, né? Ou não cair, ter uma direção para algum daqueles lados, de qualquer um que seja do lado, né? Ou seja, cair, tá bom? Então, isso daqui é uma coisa que acontece. Eu tenho certeza que todos nós. Na hora que a gente fala desses exemplos aqui dentro das leis de Newton, é impressionante como a gente consegue perceber e lembrar, né, das ocorrências conosco no nosso dia a dia. E aqui eu vou encaminhar para vocês agora. Eu fiz esse joguinho, eu vou entrar também, mas eu vou encaminhar para vocês. Depois a ajuda, foi aquilo que eu falei com vocês. Acho que são situações que ajudam a fixar, tá? Porque tem essa parte que às vezes, por mais que a gente exemplifique, é muito teórico, então eu quero mandar para vocês, olhem só. Vocês podem usar, tá? Esses joguinhos em qualquer momento aí. Não é só eu estando logada, não. Deixa eu colocar aqui, física e biofísica. Olha só. Deixa eu também, vou entrar aqui. E vou explicar para vocês, a gente pode fazer juntos. Olha aqui. Vou colocar aqui. E quero ver vocês participando, que eu ouvi a voz de pouquíssimos aqui hoje. Cadê vocês? Deixa eu ver cá, aqui. Olhem só, eu vou começar aqui, vamos fazer aqui juntos, e só para vocês verem, depois vocês aplicarem aí, tá bom? Olhem só, isso aqui são pares correspondentes. A gente tem que tocar em um par de telhas de cada vez para revelar se elas se correspondem, tá? Olhem só, vou colocar aqui.
verdade, o que eu fiz? Eu coloquei aqui, em cada uma dessas cercas, né? Eu coloquei justamente aquela situação, onde eu tinha uma situação hipotética de uma pessoa, por exemplo, quando o que acontece com o ônibus, né? Se um ônibus de repente freia bruscamente, e por que acontece isso? Então, a gente vai pegar a situação e a explicação, tá? Como aqui ele não me dá a oportunidade de ver antes, né? Parece que é aquele jogo da memória. Então, a gente primeiro tem que ler. Olha só. Quando o corpo está em movimento, tende a permanecer em movimento, mantendo velocidade constante em módulo e orientação. Então, tá. Então, vejamos. Aqui vai ser aleatório. Vou ir para o próximo. Isso aqui fala de movimento. Vamos ver se porventura ele faz par. Não. Aqui fala... Ai, não deu para ver. Então, esse aqui fala do movimento. Vejamos o próximo. Para vencer a inércia, é preciso sempre ter ação de uma força. Não, aqui não fala nada de movimento. Então, não é esse primeiro. Esse daqui, eu vou ser sincero, não deu tempo de ler. Vejamos. Não. Aqui. Quando um corpo está em repouso, tende a permanecer em repouso, ou seja, mantém sua velocidade nula. Olha, aqui fala corpo em repouso, e aqui falava sobre inércia. Aqui, né? Não temos. Vejamos aqui. Quando o ônibus está em pleno movimento retilíneo para a direita, freia bruscamente, um passageiro desprevenido pode cair, sentindo-se projetado para a direita. Então, aqui, ele está em movimento e ele pode ser projetado para a direita. Muito bem, aqui a gente falava de movimento e aqui nós temos a explicação. Esse daqui. Por isso, para não cair, então, o passageiro precisa segurar-se no ônibus com o objetivo de receber uma força capaz de vencer sua inércia. Ora, aqui falava justamente sobre a inércia. Vencer a inércia. E aqui, quando um ônibus arranca para a direita, a partir do repouso, um passageiro desprevenido pode cair, sentindo-se lançado para a esquerda. E os dois se completam. Ok? Então, aqui, ó, é uma situaçãozinha que a gente mexe, né, com essas opções e ajuda a fixar, a memorizar, ok? Vocês fizeram aí? Alguém teve a curiosidade de entrar? Sim. Eu fiz aqui. Fez? E isso fica aí para vocês, tá? Uma hora, se quiser tentar de novo, enfim, ajuda a ir guardando, né? A fixar. Ótimo. Então, vejamos. Deixa eu ver aqui. Na frente tem um outro joguinho, mas aí são quase as 3 leis de Newton, tá? Que eu vou apresentar para vocês. Olhem aqui. Deixa eu pegar aqui. A segunda lei, né? Qual que é a segunda lei? Como eu falei com vocês, a segunda lei, ela fala justamente da aceleração, né? Que a aceleração é proporcional à força. Se eu emitir uma força maior, obviamente vai acelerar mais, né? Enuncia o princípio fundamental da dinâmica. Quando uma força é aplicada a um corpo, este adquire uma aceleração, tá? O modo da aceleração é proporcional da força resultante. Lógico, né? A gente vê muito isso no nosso dia a dia. Não adianta eu querer fazer algo, né? De repente pegar um objeto e querer lançá-lo longe, se eu não aplicar uma força para isso. Se eu simplesmente, né? Aplicar uma força relativamente pequena, ele vai se movimentar, mas ele vai se movimentar de uma maneira mais próxima, pouco. Né? Então, é essa característica, como eu falei com vocês, que força é igual a massa vezes aceleração, tá bom? Essa é uma equação matemática em que está associada à segunda lei de Newton. E olhem só, isso aqui
é fácil, é até intuitivo, se vocês observarem. Olhem aqui, deixa eu pegar. Aqui, a figura 1.4, que essa figura mostra duas forças atuando numa caixa. Olha só, lembram que a unidade de força é Newton? Existe uma força de 5 newtons aqui para a minha direita e uma força de 3 newtons para a minha esquerda. Então, olha, se apenas essas duas forças atuarem na caixa, qual será a força resultante? O que vocês acham? Qual que é a somatória dessas forças? 3 mais 8. Com perdão? Seria o 3 e o 5, desculpa. 3 e o 5. Mas percebe, Daniel, que eles estão em sentidos contrários, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso também. Então, é justamente por isso, né, que até que peço aqui o que vocês acham. Já que ele está em sentidos contrários, porque tem uma força de 5 newton puxando para a direita e uma força de 3 puxando para a esquerda. Então, a força resultante é 5 menos 3, tá? Então, a gente tem que observar isso, que tá cada um puxando para um lado. A caixa conseguirá se mover? O que vocês acham? Ela vai se mover Sim. ou não? Ouvi sim. Para qual lado? Direito. Direita. Para o lado direito, que é esse lado onde existe uma força maior. Isso mesmo. Como eu falei, no fundo acaba sendo intuitivo, né? E aí ele coloca aqui para a gente uma outra situação. Que aqui eram duas forças, olha. Uma força de 5 newton ou força de 3. E se tivesse uma terceira força? Se de repente agora tivesse uma terceira força, mas aí olha o que ele coloca. Se uma terceira força, que ele coloca como F3, também agir sobre a caixa. Aqui. Qual deverá o seu módulo e orientação para que a caixa fique em equilíbrio estático em repouso? Me falem. Vou fazer aqui. Ou no lado que tem 3 newtons, você coloca 5 newtons, ou no lado que tem 5 newtons, coloca 3, para ficar igual. Como, Gabriel? Olha, não, você não vai... Isso daqui não vai sair. Existe 5 de um lado e existe 3 do outro. Então do lado Nós que tem... vimos... Então, do lado que tem 3 newtons, você empurra para o lado contrário, no sentido dos 5 newtons, com uma força de 2 newtons. E do lado de 5 newtons, sei lá. Isso aí. Então, isso. Vê se é isso que você quer falar, Gabriel. Essa daqui permanece, não é? Você tem que empurrar... Na verdade, a gente não vai tirar nada. Tem que empurrar a caixa para a acrescente direita, agora, implicando uma força de 2 newtons. Aqui desse lado, Gabriel? Não, pera. É para deixar estático? Estático. Não. Para a esquerda. Para a esquerda, né? Ou seja, esse lado daqui, ó. Por quê? Olha, eu vou fazer ele até menorzinho e falar que aqui, então, é de qual valor que você falou? 2. 5 de um lado. Exatamente. Olhem, para ficar em repouso, ou seja, para zerar, né? Para eu ter a mesma força que está de um lado, eu preciso ter do outro. Então, para ter uma terceira força aqui que eu possa acrescentar, eu acrescentaria esse F3 para o lado esquerdo do valor de 2 newtons. Por que 2? Porque eu vou complementar ao já existente, que era de 3, para a gente ter um valor de que eu tenho 5 newtons de um lado e 5 newtons do outro. E aí, o objeto vai ficar em repouso. O que eu chamo a atenção de vocês? Professora, não, mas isso a gente, porque na verdade nós não temos muito costume de fazer esse tipo de atividade. Eu sei,
Eu sei que a gente, dentro da biologia, na hora que a gente. Eu até comentei isso com vocês na hora que nós iniciamos a nossa disciplina. Eu sei que na hora que falou com número, na hora que coloca isso, a gente já fica, né, meio receoso. Mas percebam que, com uma questão dessa, às vezes, e olha que eles podem, né, utilizar e cair isso, porque faz parte desse conceito de física e biofísica, como que se torna fácil? É só você fazer a leitura, né? Olha, eu tenho uma... Opa, perdão. Eu tenho uma força aqui, que é de 5 newtons. Eu tenho uma força contrária de 3. Então, para qual lado que a força está maior? A princípio é essa daqui. Ah, mas agora eu quero acrescentar para ficar estática, em repouso. Ou seja, eu preciso de anular essas forças. Para isso, eu preciso só ter uma força, somar essa já existente de 3, somar com ela mais 2, né? Porque para dar um total de 5. E agora eu zero. Se a gente perceber, gente, e a gente tiver um pouquinho de boa vontade, de observar, de ler com calma, se cair, por exemplo, eu não penso só na nossa prova, nas nossas atividades, não. Eu fico mais preocupado na hora que você realmente precisar de fazer uma questão aí fora, num concurso, né? Você já até formou, vai no concurso, alguma coisa nesse sentido. Reparem, não é difícil, muito pelo contrário. Se você perceber, um instantinho você mata a questão, né? Então, o que eu peço a vocês, e eu preciso muito, né, que vocês aí do outro lado, nessa parte, reforcem isso. Essas questões que nós estamos fazendo aqui hoje, né, que são simples, na verdade, mas depois na sua casa, com tranquilidade, pega, refaça novamente. Pega a explicação que está ali na live, né? Ou qualquer coisa, eu também estou aqui disponível, vocês sabem disso. Mas não deixem de fixar. Muito mais do que pensar na minha prova, mas pensar para entender, né? Para guardar um pouquinho, porque isso para ser útil para vocês aí para frente, tá? Então, isso que eu peço a vocês. Não ficam reticentes, sabe? Porque mexe com número. Ah, eu não gosto de matemática. Na verdade, gente, eu sei que no nosso dia a dia mesmo ali da biologia, disciplinas que envolvem números, elas acabam sendo a minoria, né? Mas a gente mexe com número a vida inteira, independente de profissão, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de atenção, um pouquinho de cuidado. A gente percebe que tem hora que quando a gente passeia um pouco, né? Tira o foco, tem hora que a gente possa errar de bobeira, né? Mas assim, cuidado, se a gente pegar o raciocínio, isso que eu acho que é mais importante nesse momento para vocês, tá? Pegar o raciocínio, ver como que está sendo construído, que aí, né, para a gente garantir para vocês saberem mexer com isso mais adiante. Aqui eu venho só explicando, né? Aqui, justamente, é explicar aquela terceira força, né? E aqui, justamente, porque é uma força contrária, né? Foi por isso que a gente colocou ela para a esquerda. E agora a gente vai falar da terceira lei de Newton, que é justamente a lei da ação e reação, né? Quando eu aplico uma força em um objeto, esse objeto, ele acaba me retribuindo essa força, né? Por exemplo, se eu for bater em alguém, né, um tapa, quem é aqui? Olha, vamos imaginar nós no dia a dia. Tenho certeza que todos nós, né? Já demos um tapa num irmãozinho. A gente que é mãe, pai ali, às vezes não é correto, não, é politicamente muito feio, muito errado, mas sinceramente todo mundo já deu um tapa, nem que seja até de brincadeira. Você chega assim, está um tapa no bumbum de uma pessoa, né? E brinca. Olha, quando você faz isso, gente, acaba que aí você fala assim, nossa, desculpa, era para brincadeira, mas eu senti a minha mão até doeu. Por quê? Na hora que você faz uma força,
existe uma reação, né? Existe uma consequência. Então, quando eu acabo errando a mão e forçando mais, eu vou sentir que aquela força que eu exerci, ela foi exagerada, né? Porque é uma ação, mas eu tenho a reação, tá? E é isso que acontece. Eles colocam muito como esse exemplo, o exemplo do pêndulo, né? Onde na hora que você joga aqui, se esse bonequinho jogasse essa bolinha, ela ia bater nos demais, né? Mas eles acabam justamente tendo isso também como reação. Olhem só nessa caixa. Eles estão querendo justamente colocar para a gente essa lei, né? Que é a lei de Newton. Olha, aqui o indivíduo está exercendo uma força, está empurrando essa caixa, né? Agora, então ele está empurrando, está querendo empurrar essa caixa para frente, o corpo B para frente. Mas reparem que existe também uma força vindo em direção à pessoa que está aplicando, né? Então, existe uma força do objeto sobre, no caso, a pessoa, né? Sobre esse objeto A, tá? Então, isso existe constantemente. Existem forças especiais, tá? Da qual aqui eu cito, coloco para vocês, para a gente ter, mas na verdade principalmente a gente aplica essas leis de uma maneira mais específica, entendendo e interagindo com o corpo humano, né? Mas coloca aqui para a gente saber e ter como respaldo e saber onde recorrer. Quais que são essas forças especiais? A primeira delas é o peso, né? De repente, estou falando de um objeto, como nós estamos falando, e existe, né, a força peso, que é quando existe massa e campo gravitacional. Bom, existe a força normal, que é quando o objeto está apoiado sobre a superfície. E existe uma força tração, quando existem cabos puxando. Existe uma força elástica, como o próprio nome sugestivo, né? Como quando o corpo está preso a uma mola, a uma corda, algo que seja elástico, né? Então, aqui existem, logicamente, algumas associações, existem algumas forças aqui que a gente utiliza mais na interação com o corpo humano, por exemplo, o atrito, né? Vocês vão ver que tem algumas situações que a gente explica a partir do atrito. Vocês vão ver adiante. Quando tentamos puxar ou empurrar um objeto, né, que está sobre uma superfície irregular, existe um atrito. Não sei se vocês se recordam, hoje quando eu mencionei aquele carrinho, né, na hora que eu imagino, falei assim, o carrinho, eu exerço uma força sobre ele e deixo ele correndo, né? Poxa, tem uma hora que ele vai parar, inclusive porque vai indo, existe um atrito, a maioria dos pisos que nós temos, existe um atrito, existe uma irregularidade, né? Então, o atrito é uma força que acaba sendo uma força contrária. Tanto é que, por que o nosso chão, eu acabei de falar que a maioria do chão, né, que a gente tem em vários locais, são ásperos, né? Isso, na verdade, ele é indicado, porque evita com que a gente escorregue. Porque funciona de atrito, né? Atrito com o nosso pé, atrito com o nosso calçado. Então, ali acaba dando maior aderência. Isso, por esse lado, é bom porque nos adere mais firmemente em relação ao solo que estamos apoiando, tá bom? Quando não existe atrito, fica fácil, né? De escorregar, fica fácil do movimento, né? Então, só para contextualizar com aquilo que a gente já utilizou, essa linguagem que a gente já tinha utilizado anteriormente, em relação com esse conceito. Aqui, olhem só, aqui é o peso, né? O peso e a força normal, porque o objeto está em uma superfície. E aqui é interessante, isso aqui para a gente é importante. Reparem que aqui nesse caso, né? Porque aqui, ó, forças, elas acabam que elas se anulam, né?
Porque nós temos, são forças que estão sendo aplicadas no objeto que está sobre uma superfície. Então, tem toda uma pressão e de peso, né? Uma força de peso e uma de Newton. E o que nós temos aqui nesse caso? Percebam vocês que quando a gente tem uma superfície que não seja plana, essas duas forças, elas, na verdade, elas não se anulam, né? Então, o que isso tem a ver de interessante? Tem a ver que acaba que esse corpo não mantém-se estático, né? Ele não mantém-se. E qual que é a tendência dele? Olha, a tendência dele é se deslocar, obedecendo a esse ambiente íngreme, tá? Então, por isso, eu vou até me adiantar, é por isso que quando a gente caminha, caminhar, a subida, ela é mais difícil, é mais cansativo, eu faço mais força, né? Para descer, a gente pega um pique, no instantinho a gente está lá embaixo. Mas para subir, ai, nossa, que canseira que às vezes é uma lasqueira só. Mas por quê? Existe uma força que, na verdade, está me puxando para trás. Então, como eu estou em sentido contrário, eu preciso de fazer ainda mais força. É por isso. Então, por isso que a gente cansa mais, é por isso que eu sinto, né, a minha trajetória, na hora que eu estou subindo, na hora que eu estou caminhando, parece que os passos é mais pesado, né? Mas é porque você precisa fazer mais força, porque, na verdade, você está contra uma situação que te levaria, né, para baixo. Olhem só, vocês viram, até coloquei no próprio exercício para vocês, tirinhas. Eu acho interessante, existe dentro da física algumas tirinhas que nos ajudam, né, a discutir. Olha só essa daqui eu acho muito bonitinha. Você conseguiria explicar por que a mão ou o pé se machuca quando alguém bate com uma parede? Ou por qual motivo os lutadores usam luvas nas mãos? Aqui, na verdade, eu coloquei a tirinha, a gente vai discutir a tirinha, mas primeiro eu peguei essa pergunta que vem lá pra gente. Por quê? Por que se machuca quando você bate na parede? Ou por que aqueles lutadores usam luva? Qual que é a explicação? É dentro da física, a gente acabou de ver. Gente? Ação e reação. Exatamente. Imagina, Daniel, nós dois num ringue. Ali, né? Nossa, só de imaginar, eu já até tenho umas bases. Olha, imagina, um batendo no outro. Precisa colocar luva. Porque na hora que aquele indivíduo, né? Na hora que a gente vê ali do MMC, né? Como que nem sei, eu não gosto de ver esse povo batendo em ninguém, não. Mas que tem, né, nesses torneios, que o pessoal fica ali batendo no outro. Na hora que eles batem com força. Eles querem machucar o outro, mas eles também precisam de se proteger. É fundamental que eles se protejam, porque até na hora do soco, que ele vai para bater e ele quer machucar o outro, se ele não tiver proteção pela ação e reação, que é a terceira lei de Newton, ele também se machucaria, tá? E essa explicação é a mesma aqui, ó, a tirinha, né, da Mônica. Olha, qual que é o nome dele, gente? Do bichinho? Sansão. O Sansão, né? Não, qual que é o nome, perdão? Do coelho? O coelho. É o Sansão. Sansão, isso. Sansão. Então, olha só, a Mônica, para variar, né? Ela não está bem humorada e ela tá batendo no Cebolinha, né? E ela tá com o Sansão aqui, usando o Sansão para poder bater, né? Literalmente. Na hora que ela bate no Cebolinha, mas na hora que ela percebe, ela olha, o Sansão tá todo machucado.
Gente, parece que é conto de professora para dar exemplo em sala de aula, mas não é. Por isso que também tem hora que a gente fala umas coisas em sala de aula que a gente, não dá, porque vira e mexe acontece coisas no nosso dia a dia, né? Que reflete muito o que a gente fala em sala de aula. Semana passada, aqui os meus dois abençoados, né? Eles também são tipo Mônica e Cebolinha, sabe? Vivem nesse amor aqui. Eu sei que a Clarinha pegou uma girafinha que ela tem de tecido. Uma gracinha, ela ganhou quando eu descobri que estava grávida de menina. Linda. Mas já tá, né? Imagina, a Clarinha já tá indo para 10 anos. Ela, naquele momento auge ali com o Gabriel, pegou a girafinha e bateu no Gabriel com a girafa. Como a girafinha já, né, já foi muito lavada para manter-se limpinha, porque ao longo de 9 para 10 anos, né, haja pó na bendita da bichinha, você tá toda delicada. Saiu o pescocinho da girafa. Foi literalmente uma situação de ação e reação. Clarinha querendo bater no irmão e a girafinha perdendo o pescoço em virtude da força que ela exerceu nele, né? Ficou toda apertada porque tanto ela gosta muito da girafinha, como ela sabe que eu também gosto muito, que é muito simbólico, né? Enfim, exemplo clássico. Isso que a gente está falando aqui acabou acontecendo aqui em casa. E lá vai a avó, né? Alinhavar ao entorno da cabeça da girafinha, para ver se a girafinha dura pelo menos mais uns 10 anos. É isso. Mas são coisas bobas, mas das quais nos mostra a lei de Newton. E aqui vou colocar esse videozinho que é curtinho para a gente, né, dar esse geral em relação às leis de Newton, tá? Olhem só. Descartar. Por favor. Não. Isso aqui. Vou pegar aqui com vocês. Eu acho que esse é a legenda, tá? Eu vou incluir o som, mas eu acho que é legenda. Ele e acho até que fica em inglês e se for isso. E aí eu vou tirar o som, tá bom? Para ficar só a legenda. Have you ever noticed?
Ai. Eu acho que essas questões, esses videozinhos, essas animações, né? Eles acabam sendo mais explicativos, possibilitando a gente em termos de entendimento, né? Eu acho que isso aí é importante. Nós vamos entrar para o nosso intervalo, tá? A gente volta daqui a pouco. E aí, inclusive, eu vou colocar para vocês, tá? Tem, acho que 2 videozinhos que eu também fiz, dois joguinhos, para vocês testarem, fixarem as leis de Newton, tá? Aí, na volta, eu passo, porque aí eu explico e vocês também tenham aí para vocês exercitarem ao longo, tá? E a gente aí, Daniel, eu peço a vocês no retorno, você me lembre que aí eu vou falar sobre o trabalho, né? Que agora a gente já pode só direcionar para um outro trabalho e eu vou, inclusive, encaminhar para vocês o arquivo no WhatsApp, tá bom? Para vocês já terem acesso, quem quiser adiantar, já pode adiantar também, tá? Que é para ser entregue mais à frente, mas aí para vocês já terem acesso. Ó, eu vi aqui, tá passando o vídeo, né? Eu pus o meu slide, tô achando que não compartilhei com vocês. Aí. Bem, gente, então vamos para o nosso intervalo, a gente volta já daqui a pouco, tá bom? Às 21h a gente retorna. Beijão para vocês.